Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, continuando a exposição no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Como eu disse, esse é um longo capítulo. Nós vamos ver mais uma sessão a partir do verso 14. E o nosso tema é este: o Evangelho não exclui ninguém do chamado ao arrependimento. Mesmo um homem como Herodes, esse aqui é o Herodes Antipas, filho de Herodes, chamado o Grande, uma família sanguinária, mas Herodes teve a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça por boca de João Batista, e teve a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus. E assim diz o texto, a partir do verso 14. Verso 12, só para a gente entender, e 13, saindo eles, os discípulos, saíram de dois em dois, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, agora 14, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodes odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o mantinha em segurança. É muito precioso, né, ouvir essa palavra. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à sua mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Até o verso 29, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, o Senhor está aqui, Teu Espírito Santo é o mesmo que continua a ensinar. Inclina o nosso coração para só temer o Teu nome. Fala-nos nesta manhã, Senhor. Glorifica o Teu nome. Que seja uma palavra viva, poderosa, uma palavra que leve vida pela ação do Espírito Santo e desperte para uma vida consagrada ao Senhor. Glorifica o Teu nome nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. No livro O Conhecimento de Deus, de James Packer, ele dedica, na parte inicial,
um tempo para explicar a diferença que há entre o conhecimento sobre Deus e o conhecimento de Deus. Ele diz: você pode ter conhecimento sobre Deus dependendo dos amigos que você tem, da literatura que você tem acesso, das pregações que você ouve. Você pode saber sobre Deus, mas ele diz: o conhecimento de Deus é um conhecimento relacional. É alguém que tem os seus olhos abertos, os olhos do coração iluminados, para saber quem é o Senhor. Esse é o conhecimento de Deus. Inclusive, na oração sacerdotal, João 17, verso 3, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, a quem enviaste. Então, ninguém é salvo apenas por saber algumas coisas sobre Deus, mas por ter o conhecimento de Deus, pela ação poderosa e eficaz do Espírito Santo. Pelo texto dá para entender que Herodes tinha apenas o conhecimento sobre Jesus. Nós vamos ver mais adiante, na parte final da mensagem, que inclusive ele teve oportunidade de estar face a face com Jesus. Fez perguntas a Jesus e depois desprezou o Senhor Jesus. Mas o convite ao arrependimento é estendido a todos. Percebam, queridos, que o texto lido é bastante claro, né? Se você olhar aí para esse texto, ele fala sobre a execução de João Batista, o precursor do Senhor Jesus, podemos chamar assim de o último profeta da antiga aliança, e aquele de quem Jesus disse: entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, né? E João Batista foi executado a mando de Herodes. Eu vou dividir o texto em duas partes. Primeira parte, versos 14 e 15, mostrando o quanto a fama do Senhor Jesus havia crescido, né? Há uma outra versão que diz que o seu nome havia se tornado célebre. E a outra, segunda parte, a outra divisão, fala exatamente sobre a execução de João Batista, desde o verso 16 até o verso de número 29. Então, queria chamar a sua preciosa atenção para esse fato, né? Volte comigo aí umas páginas da Bíblia, capítulo 3 de Marcos, versículos de 7 a 10, nós lemos assim: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Marcos já havia falado sobre isso, a respeito da fama do Senhor Jesus, e agora novamente ele diz e fala sobre isso, que esse Herodes aqui, que é o Herodes Antipas, ouviu falar de Jesus. Queria fazer uma observação preliminar. Vejam, Jesus mandou os 12 de 2 em 2, para que eles pregassem, ensinassem, curassem, expulsassem demônios, e há uma evidência muito clara aqui, que o ministério daqueles 12 foi focado no Senhor Jesus. Na verdade, eles apresentaram o Senhor Jesus, porque vejam a ligação que há entre os dois textos, né? Voltando aí versos 12 e 13, eles saindo, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram demônios, curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo, e essas notícias chegaram aos ouvidos de Herodes, né? O texto paralelo que está em Lucas capítulo 9, versos 7 a 9, fala sobre uma dúvida que havia no coração de Herodes. Diz assim Lucas: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam: Elias apareceu, e ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem então é esse a respeito do qual tenho ouvido tais coisas?
e se esforçava para vê-lo. O nome de Jesus tinha se tornado conhecido, e as razões são claras, mesmo olhando para esse evangelho de Marcos. Sua pregação, seu ensino, ninguém jamais falou, ensinou como o Senhor Jesus. Pela palavra de Cristo, doentes eram súbita e completamente curados, tempestades eram acalmadas, demônios eram expelidos, uma menina tinha sido ressuscitada, a filha de Jairo, e o próprio ministério dos discípulos, como eu falei há pouco, né? Então as notícias chegaram aos ouvidos de Herodes, e o que as pessoas diziam, que as pessoas comentavam, era que João Batista havia ressuscitado. E se a gente abrir um parênteses aqui, fechá-lo rapidamente, é até uma observação estranha, porque a Bíblia não relata um único milagre realizado pela instrumentalidade de João Batista. Esse homem que foi cheio do Espírito Santo, ainda quando estava no ventre da mãe, que teve um ministério tão impactante, chamando as pessoas ao arrependimento, que não se intimidava mesmo perante as autoridades, que tinha uma palavra fervorosa. Não há um único milagre realizado por João Batista, registrado nas Escrituras Sagradas. E como é que eles associavam aqueles milagres, aqueles sinais a João Batista? Como vimos, um outro grupo dizia, ele é Elias, porque a palavra de Deus havia profetizado, como Isaías 40, ou então o profeta Malaquias capítulo 4, que o precursor de Jesus viria no poder e no espírito de Elias, né? Mas obviamente, se houver alguém aqui, ou presencialmente ou acompanhando virtualmente, que crê em reencarnação, eu quero lhe dizer, à luz da palavra de Deus, palavra em que cremos plenamente, como verdade absoluta e verdade objetiva, não há um único fundamento na Bíblia para alguém crer em reencarnação. Ao contrário, o escritor aos Hebreus disse, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. Quando a Bíblia diz que o precursor de Jesus viria no espírito de Elias e no poder de Elias, está falando a respeito do estilo de ministério, do tipo de ministério, do impacto que causaria o ministério, como teve impacto o ministério de Elias. E se a gente observar aqui, logo no início de Marcos, logo no início dos primeiros 4 versículos, que ele cita Malaquias e cita Isaías. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam a ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas havia um terceiro grupo ainda, uns diziam João Batista, outros Elias, e um terceiro grupo, não querendo ser específico, estava se referindo a um dos profetas. Mas Herodes estava convicto de que era possivelmente João Batista, a quem ele havia mandado decapitar, que tinha ressuscitado. Bom, essa é a primeira parte, versículos 14 e 15. Agora, o segundo ponto, quem estiver anotando, o primeiro ponto é a fama de Jesus havia se espalhado, né? O segundo ponto nos fala sobre a execução de João Batista. E aqui eu queria fazer algumas subdivisões, né? Olhando para o Antigo Testamento, queridos, nós percebemos um histórico de perseguição aos profetas, aos servos de Deus, aos homens comprometidos com o Senhor e com a palavra do Senhor. Na verdade, mais tarde Paulo iria dizer pelo Espírito de Deus, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E eu elenquei apenas alguns exemplos aqui. Moisés, a Bíblia fala sobre Moisés, queridos, lá em Deuteronômio 34, 10, que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Mas Moisés sofreu críticas.
Moisés ouviu tantas murmurações. Um dia ele foi ao Senhor dizendo: só falta mesmo o povo me apedrejar. E ele mesmo não teve o privilégio de entrar na terra prometida, e ele lamentou profundamente. A gente lê isso no livro Deuteronômio, não é? E ele disse ao povo muitas vezes: por causa de vocês é que eu não vou entrar, não é? E até que o Senhor um dia disse a Moisés: Moisés, não me fale mais sobre isso, não é? Mas Deus deu a ele a graça de ao menos olhar. Subiu a um monte e viu a terra prometida. Mas como Moisés sofreu. Samuel, igualmente, um profeta comprometido com Deus, sofreu oposição, foi rejeitado, mas era um homem de Deus, né, tão apegado ao Senhor, tão piedoso, e amava o povo, que quando ele se despede do povo, lemos lá no capítulo 12, primeiro livro de Samuel, ele disse: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho direito. Isso é um ministério de alguém comprometido com o Senhor, né? Mesmo sofrendo a rejeição, ele permaneceu firme e foi o intercessor em favor do povo. Quando nós avançamos um pouco na história de Israel, no período da monarquia dividida, muitos profetas foram perseguidos e mortos. Por exemplo, Elias, perseguido por Jezabel e Acabe. E eu coloquei de propósito essa ordem, Jezabel e Acabe, porque era Jezabel quem mandava em Acabe. E era uma mulher perversa, e um homem também perverso, fraco e perverso, né? E como perseguiu Elias, né? Micaías também perseguido por Acabe, mas um homem comprometido com o Senhor. Quando os homens enviados pelo rei Acabe foram a ele dizendo: veja lá o que você vai dizer, hein? Todos os outros profetas disseram que é favorável ao rei, mas Micaías, homem de Deus, disse: tão certo como vive o Senhor, tudo que o Senhor disser, isso eu falarei. Um homem comprometido com o Senhor e com a sua palavra. Micaías foi preso. Eliseu foi ridicularizado. Isaías, os estudiosos entendem que Hebreus 11:37 diz: cerrados pelo meio, uma referência ao profeta Isaías, que foi cerrado pelo meio. O profeta Urias, não é aquele Urias, esse é um profeta, Urias, foi morto pela espada, conforme lemos em Jeremias capítulo 26. O próprio Jeremias foi ameaçado, incompreendido, perseguido, odiado, sofreu fisicamente, foi torturado, foi jogado em uma cisterna, foi preso com correntes, e publicamente aquele homem de Deus foi chamado de mentiroso, mas ele ficou comprometido com o Senhor. A Bíblia fala sobre Zacarias, não profeta, mas Zacarias, filho do sacerdote Joiada, foi apedrejado até a morte no pátio do templo, e por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. No sermão comovente, impactante de Estevão, antes de ter sido apedrejado, lemos em Atos capítulo 7, no verso 52, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. E Jesus, conforme o registro de Mateus 23, ele falou claramente a respeito dos líderes religiosos, que eles diziam o seguinte: se nós tivéssemos vivido na época dos nossos pais, não teríamos matado os profetas. E Jesus falou diante deles, né, dessa hipocrisia, dizendo que eles estavam agindo exatamente da mesma maneira que os seus pais agiram. E percebam aqui, queridos, que quando Herodes recebeu aquelas notícias, ele ficou alarmado quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, não é? Mas como veremos mais adiante, eu disse, ele teve a oportunidade, mas ele não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Não há nenhuma evidência bíblica. Então, nesse ponto que é a execução de João Batista, eu disse, quero fazer algumas subdivisões, e a primeira delas, então, seria 2.1, você que está aí escrevendo,
nós temos aqui nos versos 16 a 20, o motivo da execução de João Batista. Olha aí nas Escrituras Sagradas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou, porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado, pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, ou seja, ficava assombrado, assustado, embora gostasse de escutá-lo. Queridos, João Batista é bem destacado no Evangelho como homem de Deus, e a maior virtude de João Batista é que ele sempre apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Messias, eu não sou sequer digno de desatar suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui está um verdadeiro pregador, um verdadeiro líder, alguém que não coloca os holofotes sobre si mesmo, alguém que não aponta para si mesmo, alguém que não fica envaidecido por causa dos dons que recebeu, mas aponta para o Senhor Jesus. João Batista, um pregador fiel ao seu chamado. E mesmo sendo Herodes uma autoridade, mas ele denunciou o pecado de Herodes, e ele denunciou o casamento de Herodes com Herodias. E aqui havia um conflito no coração de Herodes. Olha que conflito. Ele gostava de ouvir João Batista, mas sempre que ele ouvia João Batista, ficava assustado, porque a palavra era impactante. João Batista apontava para o pecado e chamava certamente Herodes ao arrependimento. Mas ele, de certa forma, prendeu João Batista para preservá-lo de Herodias, porque Herodias o odiava e queria matá-lo. Então era esse homem não convertido vivendo esse conflito, entendendo que o ministério de João era acreditado, mas ao mesmo tempo tendo o seu coração endurecido. Queria só trazer aqui para vocês um pouco da família Herodes, né? Esse Herodes Antipas era filho de Herodes chamado Herodes o Grande, ou Herodes I. Esse Herodes I, o Grande, foi o que promoveu a morte das crianças recém-nascidas lá em Belém. Esse Herodes tinha casado 10 vezes e tinha vários filhos. Ele teve muito poder, ele governou em Israel durante cerca de 36 anos, né? E com a sua morte, seus filhos assumiram o poder. Houve uma divisão, por isso chamados de tetrarcas. O historiador diz assim: eles eram filhos de Herodes o Grande, no entanto não tinham a sua influência, não tinham o seu poder, mas herdaram o caráter reprovável, herdaram a malignidade, herdaram o sangue assassino. Um caráter imoral e cruel como o do pai. Segundo ponto que eu queria destacar aqui, ou segundo subponto, versos 21 a 23. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares, às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Vejam
a sutileza de Herodias. Ela odiava João Batista, queria matá-lo, mas ele estava preso. Mas ela não desistiu, ela esperou uma ocasião oportuna. Era o aniversário de Herodes, ele promoveu uma festa, um banquete para os seus oficiais, diz o texto aqui, líderes militares e as pessoas poderosas da Galileia. Um historiador diz que para os romanos as festas de aniversário eram desculpas para a folia desinibida, a gula, a embriaguez e os desvios sexuais. Essas festas eram uma festa de fachada, como festas que a gente tem aqui no nosso país, que a gente conhece bem, como é o Carnaval, como é o Réveillon, né? essas folias que acontecem aí. É tudo para isso mesmo, é gula, embriaguez e desvios na área da sexualidade. Uma observação que eu não fiz anteriormente, Herodias era casada com um irmão de Herodes Antipas. Então, na verdade, a filha de Herodias era uma sobrinha de Herodes, né? E como aquela festa era uma festa de orgia, quando o texto fala aqui que ela dançou, sem dúvida nenhuma, há evidências claras de que foi uma dança sensual. E ela deixou Herodes, que certamente estava embriagado, né, e os seus convidados, maravilhados, né, quando olharam certamente uma moça bela, exibindo o seu corpo de forma sensual, e ele agora embriagado fez a ela uma promessa de alguém que está fora de si, né, e ficou tão encantado que disse: metade do reino, ou a outra versão diz exatamente isso, ou então peça o que você quiser. E ela podia ter pedido uma casa, podia ter pedido algum privilégio, né? Mas que família terrível, né? Ela foi logo à sua mãe, e a sua mãe disse: chegou a sua hora, João Batista, né? E o pedido foi a cabeça de João Batista em um prato, né? Aquele homem agora embriagado, como se diz popularmente, né, tinha tomado todas, sem consciência, sem refletir, fez essa promessa, né? E agora versos 24 a 27 mostram o outro ponto, a execução de João Batista. Ela saiu, a moça, foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento, porque ele tinha feito um juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E esse foi e decapitou João na prisão. Então, a filha, incitada pela mãe, que odiava João Batista, pediu, que coisa mórbida, né? A cabeça de João Batista em um prato. Herodes inicialmente hesitou, mas cumpriu a promessa, e João Batista foi decapitado, tudo muito rapidamente, né? Que festa de aniversário mais terrível, né? Imaginem, um presente, a cabeça de João Batista. E a quarta subdivisão, versos 28 e 29, falam das consequências. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Que história triste, não é? Tudo foi feito muito rapidamente e com muita naturalidade. O pecado engana, o pecado cega, o pecado destrói. Uma festa de aniversário, tendo esses requintes de crueldade. Queridos, isso é o que se chama de uma mente cauterizada,
um coração de pedra, um coração endurecido. Isso é o que significa ser desafeiçoado. Como temos ouvido aqui a respeito da lei de Deus, só Deus tem o direito e o poder para tirar a vida é um dom de Deus, né? E aqui estava Herodes, vivendo uma relação incestuosa, tendo ouvido a pregação, um chamado ao arrependimento, rejeitou e mandou decapitar aquele a quem ele admirava, a quem ele respeitava, mas cuja mensagem o incomodava. Queridos, isto é o que a teologia chama de depravação total. O pecado atingiu todas as áreas do ser humano. É claro que nem todos agem dessa maneira, mas o pecado fez esse estrago. Eu queria concluir e fazer algumas observações. Nessa conclusão, eu queria mostrar o contraste entre João Batista e Herodes, né? O próprio Herodes não gostava da mensagem de João Batista, mas olhando para ele, podia enxergar nele um homem diferente. O texto diz que Herodes o considerava justo e santo, ou seja, justo, alguém aprovado por Deus, alguém que tinha uma conduta correta. Santo, um homem separado para Deus, separado por Deus, separado para o serviço de Deus, um pregador fiel. Esse era João Batista, o precursor do Senhor Jesus, chamado de uma maneira extraordinária para preparar o caminho do Redentor. Agora eu queria olhar com você para os conflitos no coração de Herodes. Ele desejava manter a paz com Herodias, né, porque havia tomado a mulher do seu irmão, que era praticamente sua sobrinha. Por causa dela, ele foi obrigado a aprisionar João Batista. De certa forma, havia a intenção de preservar a vida dele, pois ela o queria matar. Respeitava João Batista, admirava-o. De certa forma, quando ouvia a pregação de João, ele sentia culpa por causa do relacionamento ilícito e por ter colocado João na prisão, porque ele diz, ele gostava de ouvir João, mas ele ficava perplexo. Há uma outra versão que diz, ele ficava assustado, ficava assombrado quando ele ouvia a pregação. Ficava perplexo, perturbado, mas não arrependido. Diferente de Davi, que orou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou como lemos em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Herodes ouviu a pregação de João Batista, um pregador fiel. Herodes ouviu a respeito do Senhor Jesus, mas não se arrependeu. Seu coração era ímpio. Queria encontrar-se com Jesus, ele manifestou o desejo de estar perante Jesus, e teve a oportunidade. Quando Jesus foi preso, esteve perante Pilatos, e quando Pilatos soube que ele era da Galileia, então Pilatos o entregou a Herodes, esse mesmo Herodes, Herodes Antipas, que certamente estava em Jerusalém, porque era a época da Páscoa, embora não fosse um judeu. Diz o texto no Evangelho que Herodes fez perguntas a Jesus, e Jesus não respondeu a nenhuma das perguntas de Herodes. O texto diz que depois Herodes desprezou Jesus, zombou, colocou sobre ele um manto resplandecente e o despediu, devolveu a Pilatos. Esteve diante do Salvador, diante daquele que é o autor da vida, daquele que tem o poder para perdoar pecados, daquele que tem o poder para mudar a vida, esteve diante dele. Mas ele queria ver algum sinal, simplesmente por curiosidade. Ele queria ver Jesus fazer uma espécie de mágica perante seus olhos. Homem arrogante, orgulhoso.
e desprezou o Salvador. Herodes desperdiçou uma grande oportunidade. E hoje eu falo para você que está aqui, você que nos ouve, quantas oportunidades você tem desperdiçado? Você tem ouvido o Evangelho na sua casa, tem ouvido o Evangelho por meio de tantos pregadores. Jesus tem sido apresentado a você como Redentor, como Salvador, como misericordioso, como aquele que apaga as transgressões, que muda a vida. E você continua rejeitando. Que hoje você clame por misericórdia. Diga: tem misericórdia de mim, Senhor, eu não tenho forças, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, Senhor. E como disse um servo de Deus do passado, Jesus nunca falhou como Salvador. Quando alguém foi a Ele como pecador, Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Algumas aplicações, queridos irmãos. Em primeiro lugar, uma palavra para todos nós pregadores e para todos os meus irmãos na fé em Cristo Jesus. Lemos lá no livro do Apocalipse: ser fiel até a morte. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. João Batista foi fiel pela graça de Deus. Ele perseverou até o fim, permaneceu fiel à verdade, mesmo em face das dificuldades, da oposição, da pregação, da prisão e da morte. À luz da palavra de Deus, um homem bem-aventurado quando vos odiarem e vos perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós, por minha causa. Lemos lá em Mateus capítulo 7. Ser fiel até a morte. Segundo lugar, queria destacar aqui o poder da palavra de Deus. A mensagem pregada por João Batista desafiou o poder de Herodes. João Batista não foi um bajulador. João Batista não foi um homem à procura de favores do Estado. João Batista colocou-se na sua posição. Inclusive, queridos, essa é uma lição que nos ensina a história da igreja. A partir de Constantino, o imperador. Até então os cristãos eram perseguidos, odiados, não tinham privilégio. Os pagãos tinham privilégio. Mas a partir de Constantino, que começou a cristianizar o império, os cristãos passaram a ter privilégios. E esse foi o grande perigo. Porque os cristãos gozaram de isenções, e de cargos e de oportunidades. E muitas pessoas entraram na igreja cristã por conveniência, sem conversão, sem mudança de vida. Queridos, há uma separação entre a igreja e Estado. A igreja não bajula o Estado, a igreja não bajula o poder. A igreja deve levantar a sua voz profética para denunciar o erro e o mal, seja qual for o governante. A igreja tem o dever, ela não se intimida. Como disseram Pedro e João perante o Sinédrio, antes importa nos obedecer a Deus do que a homens. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E eu quero destacar aqui o poder da palavra de Deus. A mensagem bíblica é desafiadora e poderosa. João Batista confrontou Herodes, como Natã confrontou Davi, o rei Davi, o poderoso Davi. Tu és o homem, e apontou o pecado de Davi. Igreja não bajula o Estado. A igreja levanta a sua voz profética para fazer diferença nesse mundo caído. A igreja também não deve viver à procura das benesses do Estado, fazer concessões para receber privilégios do Estado, nada disso. A igreja anda direito, prega o Evangelho, fala a verdade, testemunha de Cristo. O poder da palavra de Deus. Terceiro lugar, terceira aplicação, uma palavra para mim e para você. Resistamos, queridos, à corrupção. Não nos deixemos levar pela ganância e pelo poder. E aqui como igreja eu digo, pelo poder eclesiástico, por cargos, por funções, por ocupações na estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus nos livre da ganância pelo poder. Quarto lugar,
Quarta aplicação, olhando aqui para Herodias, né? O ódio e a vingança. O ódio destrói, o ódio arruína, o ódio arrasa. Que Deus sonde o nosso coração e nos limpe de todo ódio, toda amargura, todo ressentimento, todo e qualquer espírito de vingança. Em quinto lugar, quero olhar com você para Herodes, vida ímpia, práticas ímpias, festas ímpias, incesto e adultério. E queria dizer a todos nós aqui, o adultério destrói vidas, destrói famílias. Provérbios 6:32, o homem que adultera está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se. O adultério é o caminho para a ruína, para a destruição. Como eu disse, destrói vidas, destrói famílias. Herodes, tão esperto, tão poderoso, mas foi apanhado numa armadilha, né? Teve que agir contra a sua vontade para atender ao pedido de sua amante. O pecado tinha feito uma teia ao seu redor e ele foi derrotado por uma mulher madura, com um desígnio mau, e por uma mulher jovem, com uma dança sensual. E a pergunta que eu faço é: como você tem se comportado diante de tentações semelhantes a essas? Sétimo lugar, conheça Jesus. Vá a Ele. Quero conhecer o Senhor. Eu tenho informações, mas eu quero conhecer o Senhor. Quero confessar o Senhor como meu Salvador, meu Redentor, o Senhor da minha vida. Herodes ouviu falar sobre Jesus, mas não conheceu. Teve a oportunidade de estar diante do Senhor, mas o rejeitou. Oitavo lugar, João Batista sofreu, sua mensagem foi rejeitada, mas ele pregou a verdade. Morreu, é certo, mas ele pregou a verdade. E eu quero apontar aqui para a pessoa mais importante, que é o Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus também pregou a verdade. Aliás, Ele próprio é a verdade. Ele sofreu, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Embora a morte de João Batista nos comova, mas a morte de João Batista não promoveu nenhum efeito salvífico, mas a morte de Jesus, injusta morte de Jesus, é a nossa esperança, porque com a sua morte Ele encravou o nosso tratado de dívida na cruz. Como disse o teólogo, a morte da morte na morte de Cristo. Ele venceu a morte, Ele esmagou a cabeça da serpente, Ele morreu como Senhor, Ele deu a sua vida voluntariamente, Ele ressuscitou, Ele é poderoso para dar vida. É isso que diz o Evangelho, e eu quero falar sobre Jesus, que é o Salvador, que nesse último domingo do ano, você que ainda vive como um religioso apenas, que seja o dia da sua salvação, o dia do encontro com Jesus. Peça a Ele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo as suas transgressões, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E a última palavra que eu dou, o nono lugar, nona aplicação é: arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia no Messias Redentor. Amém, queridos, amém.